Olá, alunos do Extensivo Modular Tarde. A aula de hoje inicia um panorama sobre as tendências da literatura contemporânea. Vamos comentar o contexto dessa produção artística. Quando a gente fala do mundo, na década de 1950, quando a gente fala desse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vê nesse cenário internacional um questionamento muito grande da cultura e da ordem estabelecida. Então, a gente vê um mundo convulsionado nesse período pós-guerra. Muitas crises estão precisando ser administradas e o descontentamento é muito amplo, especialmente entre os jovens. Essa convulsão ela se faz de maneira crescente. Quando a gente fala um pouco da filosofia dos grandes filósofos contemporâneos, o que a gente vai ver como tema principal? Há um questionamento do nascimento, da gênese e também do sentido dos fenômenos de repressão. Há um questionamento amplo sobre a alienação, ou seja, a falta de consciência social contra a falta de consciência política, e também a gente vê um questionamento da dominação da sociedade industrial. Nessa década de 1950, a gente vai falar em termos de comportamento. Essa é a década da Beat Generation, que já começava a se rebelar contra os padrões estabelecidos. Então, quando a gente fala dessa década, a gente vai lembrar de grandes acontecimentos como a Revolução Cubana, que tem o seu sucesso ali em 1959. A gente vai lembrar da Guerra do Vietnã, que é uma guerra longa, né, que se dá em duas fases. Ela começa em 1954, mas o recrudescimento se dá a partir de 1964, nesse contexto da Guerra Fria, em que os Estados Unidos eles vão engajar-se diretamente, ostensivamente na guerra, mandando cerca de 500 mil soldados. É na década de 1960 que os fenômenos culturais da juventude, como o rock and roll, ganham dimensão internacional e acabam catalisando esse espírito de rebeldia e de contestação. Aí a gente lembra bastante aquele conceito da juventude transviada, né, que ficou imortalizada na imagem do James Dean. É também nessa década em que a grande contestação dos jovens vai tomar consciência política, vai ganhar uma grande consciência social. Em 1964, nós temos o golpe militar no Brasil, dentro desse contexto da Guerra Fria, de oposição entre socialismo e capitalismo. Em maio de 1968, a juventude nas universidades vai tomar conta das ruas e vai catalisar todas as insatisfações da França em relação ao sistema político, em relação à ordem vigente. Também a gente vai ter os grandes movimentos de defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. Já começava na década de 50, mas é na década de 1960 que Malcolm X, Martin Luther King e outros grandes líderes negros vão mobilizar a sociedade americana contra as desigualdades, contra a segregação e contra o racismo. Diante de tantos acontecimentos políticos, sociais e guerras que estão acontecendo, a manifestação da juventude ganha um espaço, ganha uma representatividade muito grande. E a sua atitude de se manifestar principalmente por meio da cultura, a gente vai ter a música, a gente vai ter o teatro, a gente vai ter a literatura, as artes de um modo geral, e mesmo a moda, ela se coloca, né, como um instrumento de contestação.
a mídia nos Estados Unidos vai dar um nome a esse conjunto de ações, essa atitude de oposição contra a cultura vigente e contra as instituições conservadoras. Então, a mídia, os jornalistas nos Estados Unidos chamaram a esse movimento da juventude de contracultura. Se a gente pensar que a cultura ela espelha os valores dominantes da sociedade, a arte, ela tem uma atitude de contestação, de questionamento, de embate contra a ordem estabelecida. Por definição, aí a arte, ela costuma ter uma atitude de contracultura. Para a gente falar da literatura brasileira da década de 60, a gente tem de lembrar o contexto político e social. O Brasil está vivendo sob uma forte tensão que vai culminar com um golpe civil-militar de 1964. Sob o argumento de defender a nação contra a ameaça comunista e restaurar a verdadeira democracia perdida, o regime ele vai aos poucos recrudescendo, se tornando mais duro até o ato institucional de 1968, o chamado AI-5. Mas a arte, ela também está dialogando com tudo isso que está acontecendo. Se a gente olhar essa década de 60 no Brasil, é o momento do surgimento do chamado cinema novo, é o momento em que surge na música a bossa nova, a jovem guarda, a gente tem o nascimento da música de protesto que vai dar origem à música popular brasileira atual. É também nesse contexto da década de 1960 que vai surgir o fenômeno da tropicália, um típico fenômeno cultural artístico de contracultura. Vamos falar um pouquinho agora sobre a poesia social. E nesse contexto, vamos falar também do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, ele participou do movimento concretista e foi um dos fundadores de um desdobramento do concretismo chamado neoconcretismo. Porém, o Ferreira Goulart e outros poetas começam a questionar a radicalidade estética e o distanciamento do concretismo das discussões da realidade. Nesse sentido, a resposta dada a essa alienação, a esse distanciamento, a esse extremo formalismo do concretismo, foi o surgimento da poesia social. Os poetas, eles vão resgatar a noção de verso, vão trabalhar com uma linguagem poética mais coloquial, e o objetivo da poesia vai ser fazer denúncia e crítica da realidade social, das marginalidades e das violências na sociedade. Então, de um modo geral, o que a gente vai chamar de poesia social é essa poesia da década de 60 que vai reconhecer no fazer poético um instrumento de crítica e de denúncia social. E, esteticamente, vão resgatar a noção de verso, vão resgatar a linguagem coloquial e vão resgatar algumas técnicas do modernismo. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira.
Veja, quando nós olhamos o aspecto do conteúdo do poema, ele é de clara participação social. O assunto é a dificuldade de vida das camadas mais pobres. Esse tema, né, de falar do custo de vida, na década de 60 e 70, se empregava o termo carestia social. Então, é um poema que ele discute temas que eram proibidos, temas que eram perseguidos pelo regime. Não se podia fazer crítica sobre a política econômica e sobre as condições sociais do país. Quando nós olhamos o aspecto da forma do poema, né, esse poema ele tem uma estrutura metalinguística. Ele discute o próprio fazer poético a partir de uma estrutura modernista. Pode ver que a linguagem é coloquial, é um poema que não trabalha com pontuação, então ele trabalha com aquela ideia de liberdade sintática típica do modernismo e usa expressões populares. Quando ele diz no final o poema não fede nem cheira, olha que interessante, a partir de uma expressão do cotidiano, ele coloca dentro de um contexto político, dentro de um contexto social, criticando aquilo que a gente vai chamar de poética. Qual é a proposta de poesia? Então, o poema, ele nega essa poesia de autocensura, essa poesia que ela se abstinha de discutir temas espinhosos, temas polêmicos, temas problemáticos. Então ele defende que essa poesia alienada, essa poesia neutra, essa poesia indiferente, que nem fede nem cheira, ela não tem de existir. É missão da poesia discutir os temas políticos e sociais. Subversiva. A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai nem mãe. Quando ela chega, de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Infringe o código de águas, relincha como puta nova em frente ao palácio da alvorada e só depois reconsidera. Beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça e promete incendiar o país. Vamos falar agora sobre a poesia marginal e outras aventuras da literatura contemporânea. Para a gente falar sobre a poesia marginal, vamos ler um depoimento do poeta Paulo Leminski. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O movimento da poesia marginal, ele é filho direto da radicalidade, da contracultura do movimento tropicalista que surge ali em 1968, para discutir a realidade política, social e cultural brasileira, mas ao mesmo tempo driblar a censura, a perseguição política. Os artistas da Tropicália tiveram de ser muito criativos. Então, esse caráter irreverente de contestação e também de claro engajamento numa proposta artística de falar, de se expressar, do é proibido proibir, está no DNA dos poetas marginais. Agora, o que é marginal? É claro que quando a gente escuta a expressão, a gente sempre pensa num criminoso, a gente sempre pensa num bandido, a gente sempre pensa em alguém perseguido pela polícia
por cometer um assalto. Então, o conceito sociológico de marginal não é esse de bandido, tá? Muito importante ter isso claro. Então, marginal é aquele que está à margem da sociedade, aquele que está no limite das instituições sociais. Então, esses poetas, eles vão acabar recebendo esse nome porque as primeiras publicações chegavam ao público de maneira marginal, não por meio do circuito editorial convencional. Bem, primeiro, esse circuito editorial ele estava dominado pelos escritores, pelos autores tradicionais, e tinha não só uma censura muito grande, mas até uma autocensura das editoras e das livrarias. Então, os escritores, a partir do mimeógrafo, e aí eles vão receber também o epíteto de a geração do mimeógrafo, o mimeógrafo era uma forma de você copiar textos, né, a partir de um estêncil, né, a partir de um carbono, e aí você colocava álcool e você fazia cópias roxas, né? Então o texto ele saía roxo, você digitava na máquina de escrever, você ou escrevia à mão e aquele carbono ele te gerava cópias idênticas, né, daquele original. Então essas cópias carbonadas elas eram distribuídas ou vendidas diretamente ao público a partir dessas edições artesanais. Então, como essa geração de poetas vai se expressar sem a censura, sem o controle do meio editorial, recebeu o nome de geração da poesia marginal. Vamos resumir agora o contexto dessa poesia marginal na década de 1970. Ditadura militar e grande repressão política, juventude oprimida pelo poder de contestação, a influência dos movimentos estrangeiros de contracultura, o movimento hippie, o movimento feminista, a luta pela liberdade sexual, o consumo de drogas como instrumento de contestação, o comportamento exótico que se dá na moda, na alimentação, nas ideias filosóficas e de comportamento, e as formas de transgressão e legítima expressão de seus ideais. Vamos comentar agora as características da literatura dessa geração. A chamada geração do mimeógrafo. As produções são artesanais e vendidas pelos próprios autores. Recusa da racionalidade, da objetividade, da visão utilitarista das coisas, o elogio da espontaneidade, a temática do cotidiano, a estética da fragmentação, pouco uso de conectivos entre os versos, e a linguagem coloquial, marcada de sarcasmo, de ironia, de humor, de gírias e até mesmo o emprego de palavrões. Dois exemplos dessa produção mais autoral e independente a gente vê no Charles Peixoto e também no Chacal. Quando nós falamos dos temas dessa poesia, os autores, os poetas e as poetas vão misturar muito da realidade local, da realidade brasileira, falar dos nossos valores, falar dos nossos costumes. Há, do mesmo modo que no modernismo, um questionamento, um revisionismo dos valores brasileiros, mas dialogando com temas universais, com o que está acontecendo no mundo lá fora. Então, referências locais na abordagem de problemáticas humanas.
crítica social. As discussões políticas e sociais brasileiras são muito frequentes na poesia do período. Os poetas, eles vão dialogar muito com outras formas poéticas da tradição, vão dialogar com outras épocas literárias e também com grandes autores consagrados. Os chamados diálogos poéticos, que vão, inclusive, manter uma certa influência do concretismo, ou seja, a elaboração visual do poema e a exploração do espaço branco da folha continua a ser expressivo na poesia marginal. O cotidiano e a sexualidade são temas recorrentes, como diz até o próprio poeta Chacal, um dos grandes nomes do movimento. A grande ideia que eles tinham era casar vida e poesia. Por isso, dentro do contexto da contracultura, falar da liberdade sexual e projetar um olhar epifânico sobre o cotidiano, inclusive com muito humor, é muito interessante que o humor, a ironia, vai ser um instrumento de contestação, de enfrentamento da opressão política, da opressão social da época. E os valores da contracultura. Então, há um embate, há uma luta contra o establishment, contra a ordem social estabelecida, contra a moral social convencional. Os principais nomes são o Chacal, o Cacaso, a Ana Cristina César, o Paulo Leminski, o Francisco Alvim, o Torquato Neto, o Ali Salomão e José Agripino de Paula. Vamos ler agora um poema do Chacal. Reclame. Se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo. Agradece a preferência. É muito bacana que quais as características dessa poesia marginal que você vai ver frequentemente e você vai perceber que há uma poética, há um modus operandi desse movimento de um modo geral. Então, primeiro, os poemas tendem a ser curtos, então usam uma linguagem bastante coloquial, bastante direta, trabalham com liberdade de pontuação, liberdade sintática, e o poema, pode ver que a partir do título, ele já trabalha com a ideia da polissemia. Então, reclame é uma palavra que ela tem dois sentidos. Reclame, o verbo reclamar é protestar, questionar, então a gente já vê a atitude de engajamento político, né? Então uma literatura de participação. Vamos observar algumas características desse texto. Primeiro, observando o plano do conteúdo, esse poema, ele coloca para o leitor um desafio. Então, o desafio da consciência diante da realidade do mundo. Se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Então, há duas possibilidades se você não concorda com a ordem mundial, com a ordem estabelecida. Ou você se aliena, use lentes no sentido de tape os seus olhos para a realidade, ou transforme o mundo. Então, essa é uma possibilidade aí de interpretação desse poema. Então, quando nós olhamos o título do poema, ele tem também uma ambiguidade, uma polissemia. Nós podemos entender como o substantivo reclame, que é o nome mais antigo, hoje já muito fora de moda, para propaganda, tá? E tem um outro sentido, o sentido verbal de reclamar,
tá? De questionar, de você se posicionar diante de algo, tá? Então, é bacana que o poema, ele confirma aquela participação social que é comum à geração da poesia marginal. Vamos lá. Olhando mais atentamente para a forma do poema, então a gente vê que esse poema ele trabalha com versos livres e há uma liberdade de pontuação, uma liberdade formal aqui. Ele também explora a linguagem coloquial, pode ver que o texto se aproxima muito da oralidade, emprega o humor e a ironia aqui de maneira ácida, e também dialoga com a linguagem publicitária, né? Ótica Olho Vivo, agradecemos a preferência, então ele está dialogando com a linguagem da publicidade, com a linguagem do reclame. E também, no outro sentido do questionar a realidade, nós temos a visão crítica do mundo real.